episódio nos diz que Seiya e sua irmã são escolhidos, aí Olha a sequestra diretamente, e aí perdemos tempo com Seiya sendo atacado por uma gangue que tem que rir do desenho da irmã dele, senão não saberíamos que as pessoas espancando ele são mais, e sendo exposto como um mutante para ser capturado, com participação especial da voz de Seika. E ele é levado a Mitsumasa Kido, que explica que ele e Grade encontraram Sagitário, e enquanto ele acredita em Athena, Grade acha que tem que exterminá-la e combater os deuses por si mesmo, porque nessa versão há uma profecia que diz que ela perderá. Tá, eu sabia que eles não iriam colocar Kido treinando crianças, claro. Muito menos eles sendo meio-irmãos. Mas, putz, olha o dano que isso criou. Sem ligação entre os cavaleiros e ele, subitamente precisamos de todo um sistema de mídia e de pessoas burras o bastante para não sair correndo num terremoto no Japão e postar um vídeo sobre Seiya ser uma aberração que mostra poderes. Poderes são como uma arma. Você postaria um vídeo mostrando a sua cara e dizendo: esse cara fez isso e ele pode fazer isso comigo, então eu quero que ele saiba quem denunciou ele. Só que, de onde vieram os outros 9? Se eles vieram de Mitsumasa Kido os mandando treinar, por que isso não funcionaria agora? Eles sugerem que Mitsumasa estaria se escondendo e tentando fazer tudo isso clandestinamente, mas ele ainda parece estar recrutando os cavaleiros. Ele faz isso com Seiya, por que não os demais? Detalhe, ele sabe sobre Seika, mas não teria ligação com o rapto dela. No original, Seiya diz que ele teria forçado os dois a viverem separados, mas aqui ela foi levada por Leão. Aliás, porque Seika vai para a Ilha de Camus, cujo nome não vai ser nem um pouco confuso, se Aiolia a levou. Ele está simplesmente mentindo, ou de alguma forma ele conseguiu essa informação entre saber que Seiya era Pégaso e falar com ele. Mas vamos ser claros. Existe outra possibilidade? A de que o anime está insinuando que Seika é Marin. Essa é uma questão que a versão de 86 não fez tão bem. Ela aparece do nada, depois de conhecermos Marin por muito tempo, e sem nenhuma conexão entre as duas. A não ser que você queira supor que aquele silêncio dela era por ela saber ser irmã dele e não querer ou poder contar por algum motivo. Eu não tenho certeza se é para afastar os Cavaleiros de Bronze de Mitsumasa Kido, que eles viraram a X-Force, mas eu posso imaginar esses autores simplesmente não entendendo a ideia de Cosme dizendo: ah, se todo mundo tem, por que ninguém conhece? Que Dragon Ball já resolveu. E como sempre praticou artes marciais, é normal que aprenda essas coisas com facilidade. A milícia armada de Vandergrade invade, ele questiona sobre a armadura de ouro que ele quer, falando sobre tecnologia, mas Mitsumasa continua forte, enquanto Saori e Seiya são salvos por Tatsumi em uma sequência genuinamente divertida. Eu ainda acho ele pronto pro Kendo melhor, mas eu não esperava variações de modelo. Mas é rápido bastante pra funcionar. Parabéns! Por favor, apliquem isso no resto. Em sua fuga em um avião, temos um momento de Saori dizendo que o desenho deve ser importante pra ele, porque senão não saberíamos que ela é melhor do que os caras que espancaram ele antes. Claro, como o Grade tem um exército inteiro, eles são alcançados. Então eles saltam numa moto, ok? Esse momento é estúpido bastante pra ser divertido. É, se você vai ser estúpido, tem que ser divertido. Isso é. Mas eles deixam Seiya pra trás. E sendo um pré-adolescente, eu já mencionei que ele ainda vai passar pelo treinamento, apesar dele já parecer adulto, né? E sendo um pré-adolescente sem treinamento, que nem sabia o que o Cosmo era um dia antes, ele consegue saltar de uma aeronave pra uma árvore. Eu sou o próprio Jesus Cristo no dia de Natal! E, vendo que os inimigos estão chegando, ele passa pela moto de Tatsumi e Saori, apesar de não parecer ter dado tempo bastante para eles não já terem passado por Seiya, e ele decide usar suas mãos brilhantes e lançar o Meteoro de Pégaso. Sim, não basta ele ter um destino, não basta ele ser o escolhido, ele lança o Meteoro de Pégasus sem ter tido nenhum treinamento. Essa é a hora de lançar uma energiazinha que não precisa ser impressionante. Ele não sabe o que está fazendo, ele só precisa acertar um alvo. No mínimo, talvez esse fosse um momento de realização pessoal e dele aceitando sua capacidade. Não, nessa série imbecil, Seiya começa o escolhido e termina o escolhido, conseguindo o que tenta dependendo apenas de ser conveniente pro roteiro. Tatsumi pula numa cachoeira, Seiya vê um caminho secreto e Grade manda persegui-lo. O segundo episódio começa com Seiya chegando à ilha, sendo encontrado e parado, para então
ser acolhido por Marin, apesar de ser contra as regras. Imediatamente depois, vemos a luta contra Cassius, que 6 anos só aumentaram um pouco seu modelo de computação gráfica. E sim, eles não eram exatamente bem feitos em 86, mas eu não culparia ninguém por achar que Seiya até o começo do segundo episódio já tinha 17 anos de idade, como teria quando o arco começa de fato. Temos as mesmas coisas que tínhamos no primeiro episódio do anime original, mas eles movem os elementos por algum motivo. As duas versões começam com o mestre falando e Cassius atacando imediatamente, o que é chamado de trapaça. No original, Cassius é mais imponente, embora isso não seja tão correto para a escala que ele teria. Temos a orelha e a revelação, flashback de Seiya perdendo para Cassius enquanto era menor, ataque, intimidação, meio que meteoro, Cassius de joelho, Cassius faz um grande ataque contra o chão, e aí é parado por Seiya, falando sobre ele não ter cosmo. Flashback para o treinamento com a pedra, onde eles são pequenos em relação ao céu estrelado, e Seiya se concentra, criando a grande cratera. Falam sobre os cavaleiros e explodir o cosmo, voltam à luta, Seiya faz a constelação com as mãos, Cassius avança, recebendo toda a força do meteoro de Pégaso. Na versão nova, Cassius tem só o dobro do tamanho de Seiya, e as proporções dele ficam meio estranhas. Eu nunca senti que os braços dele eram pequenos demais no de 86. Isso parece ser um design lógico, mas acaba me parecendo um personagem rejeitado do He-Man, ou um Baltar de Galaxy Hero. Honestamente, a cor dele deixa ele um pouco mais interessante que Cassius. Ele chega a agarrá-lo e acertá-lo, aí vamos pro flashback, onde o céu estrelado é usado por um instante, e aí é substituído por uma imagem com mais planetas, que é mais colorida e menos... Tente sentir essa ideia abstrata. E me parece que uma energia que não se pode facilmente sentir tem que ser mais abstrata. Isso é bem... você é forte e pronto. Eu chutaria que isso são eles tentando demonstrar visualmente que o universo está dentro dos personagens, mas fica mais como... O senhor é um especial. Porque tudo aqui opera como maior é melhor, então trocam isso não é nada para mim por eu quero pedras maiores. E por que usar o punho para quebrar pedras? Se seria muito melhor usar uma marreta. E essa falta de noção continua com o Marin derrubando uma pedra grande e mandando Seiya atacar. Eles vão em outro flashback mostrar basicamente a mesma cena que tínhamos antes para dizer dá pra melhorar. E Seiya e Marin vão insinuar que o problema de Cassius é que ele só não está usando o Cosmo bastante. Olha, eu gosto, por exemplo, que fica mais claro visualmente que os movimentos da mão de Seiya estão traçando a constelação de Pégaso atrás dele, embora eu ainda ache que ficou um pouco solto. Eu gosto dessa transição em específico e eu gosto de como o impacto dos meteoros contra Cassius fica visualmente. Porém, infelizmente, o que acabamos tendo é uma luta em que Seiya não estava pronto para a luta e magicamente consegue seu poder. Ele quebra o chão em descontrole em vez de Cassius. Então ele merecer a armadura parece ter dependido mais de sorte. Shine então vai atrás de Seiya e eu acho que o ataque dela ficou bem fraco visualmente. Eu acho que precisaria ter mais contraste entre esse fundo e ela. Seiya tem dificuldade para usar seu Cosmo, não porque ele ficou orgulhoso e pensou que não precisaria se esforçar. Não, ele simplesmente ainda não entendeu o Cosmo. O Cosmo que ele tinha entendido melhor que Cassius. E aí ele acerta ela uma vez. A luta é simplesmente rápida demais, e ele ainda recebe um Digivice de Digimon Adventure 2 para achar o torneio secreto. Mitsumasa Kido não fez o torneio para atrair o mal, o torneio secreto. E de alguma forma todos eles conseguiram chegar lá sem atrair a atenção de ninguém. Em uma base subterrânea. É um pássaro? É um avião? Não, comercial. E aí, luzes de armaduras sem pessoas. Porque implicar uma forma de teleporte faz perfeito sentido. Athena diz que vão começar e temos outra imbecilidade nova. Cavaleiros não devem usar sua armadura e seu cosmo para vontades próprias. Nós temos armaduras conscientes que escolhem continuar com o cavaleiro, mas de alguma forma isso seria errado por não ser permitido por Athena, enquanto Athena está lá. No original, o mestre do santuário diz que Seiya não deve agir por interesse próprio. A sagrada armadura só deve ser usada a serviço da justiça e nunca por motivos pessoais. Mas isso é literalmente depois de um torneio para decidir o Cavaleiro de Pégaso. Parece bem óbvio que ele não estava falando de não lutar quando acha que deve. Aqui, a implicação é que qualquer coisa positiva não feita por ordem seria incorreto. E isso só seria perdoável porque Athena não é Arya, e que o mestre ancião mandou Shiryu participar, ou ele não teria vindo. Ele tem um Digivice também, ele vai usar Azulon Mon voador, mas não importa. Seiya vence com um
ataque apenas, quase parecendo que ele deu um Gamma-Can nele. Eles querem esperar por Hyuga, que não chegou ainda, mas nem tem motivo pra isso. E ele chega logo depois. Pelo menos a armadura dele tá bonita. Hydra fica com garras ainda mais ridículas que a original, e Cisne o derrota super rápido também, para então pular para matar Athena. E imediatamente começamos o terceiro episódio com Athena calmamente explicando que não tem medo e pra ele fazer o que quiser e que o santuário está sendo controlado, que é outra coisa que não funciona. O santuário ser controlado faz sentido se ela fosse vista como uma impostora. E, neste mundo, como não existe hack do Imperador, ela poderia só ter muito cosmo, mesmo sem ser uma deusa. Só que aqui, ela é a deusa Athena. Ninguém fala como se ela não fosse, mas que querem matá-la por causa da profecia. Em que cenário isso faria sentido? Temos uma organização inteira de pessoas dedicadas a proteger a deusa da sabedoria e eles decidem virar o clube sem Athena? Mesmo que eles fossem dedicados à justiça e pensassem que poderiam continuar sem ela, a ideia toda é que ela vai perder numa guerra contra deuses. Se você tirar ela, a guerra não acontece? Nessa versão, Poseidon e Hades não atacariam se não tivesse ela? É claro que sim, eles não vão querer encurtar a série. E aí vemos uma câmera inseto, porque não conseguiram fazer carregar explosivos, que é do Graad. Temos a memória de Cisne, e olha como fica bonito quando a ideia é mostrar a beleza da história sem deixar mais realista. Eles atualizam o navio, a profundidade fica clara. Ela com as rosas está um pouco plástica demais. Me parece que porque as cores dela estão vivas demais para algo submerso em um ambiente tão estéril. Mas os 4 que já perderam vão embora, o que só aumenta a sensação de que isso não tem peso nenhum. Seiya tira a armadura e deixa pra trás, porque ele parece ser um completo idiota nessa versão. E aí temos completa perda de tempo. Seiya vai pro deserto, e aí tenta convencer a segurança que tem que entrar por mais de 2 minutos. Peraí, eu tô discutindo com uma tampa de bueiro robô? Apontar seus erros não os conserta. E sabe o que é pior? Tem um momento engraçado aqui, nesse último quadro cômico. Na terra de Gek não enforca e perde em meio minuto. Eles gastam mais de 2 fazendo piadinhas bestas e só uma funciona. E putz, poderia funcionar tão melhor. Seiya tenta entrar, leva choque, a segurança diz, vamos proteger o bueiro de qualquer um. E pronto, dá pra fazer em 30 segundos ou menos. Isso é uma coisa que acabaria se perdendo um pouco em CDZ 86. Seiya era mais brincalhão e esperto no começo, mas acabaria tendo pouco tempo cômico, mesmo quando fora de batalhas. Mas isso não quer dizer que qualquer piada vai funcionar. E aí, Shiryu literalmente tenta 3 vezes apenas e diz que não consegue. Eu gosto que ele agradece pela insistência do mestre. Estabelece bem um relacionamento mestre e aluno. Eu não sei se gosto do ataque com o Cosmo que segue, ou que parece um ponto intermediário entre tentar sem sucesso e finalmente conseguir, mas ao mesmo tempo parece que ele não tinha pensado em usar seu Cosmo antes. Embora eu ache que a ideia era mais de ligar o seu Cosmo ao fluxo da água, mas por que ele só teria luz no punho depois de entender isso? Shunrei meio que ficou estranha também. Ela continua a conversa sobre inverter a catarata, com uma citação sobre ela e permitindo ao mestre demonstrar sua inteligência sutil. Mas aí, quando ele fala sobre o fluxo do Cosmo, ela tem que explicar, pra ficar bem claro pros fãs da versão da Dick. E eu acho que vale a pena parar um pouco no mestre também. O modelo dele certamente é mais consistente que o do desenho. Ele parece ter um corpo inteiro, em vez de ser um mestre ancião que ninguém sabia se conseguiria se levantar. Talvez você ache que isso vai contra a revelação de muito pra frente, mas eu gosto disso, na verdade. Ele não parece poderoso, mas ainda parece ser capaz de viver. Ele está mais pra Shifu, que não se excede, mas provavelmente poderia agir se necessário, do que pra pular, mas eu mal consigo andar. Por outro lado, eu não gosto que ele não é mais roxo. É capaz de não deixarem Úrsula ser roxa também. #LetPeopleBePurple. Infelizmente, o cólera do dragão ficou meio lento e, comparando, parece que Shiryu não faz um kata antes de atacar, mas parece estar traçando sua constelação. Ao mesmo tempo, temos um escudo forte por ter ficado embaixo da cachoeira, o que sempre foi bem estúpido. A luta ser mais rápida ajuda a mostrar a habilidade de Seiya ao entender o ponto fraco dele. Eu diria que fica um pouco solto, porque ele não se defende com o escudo como antes, mas não foi mal feito. Realmente dá a impressão que isso foi um erro de Shiryu e faz sentido. Eu não gosto de Hyuga ser o que fala como ressuscitar Shiryu, mas Shunrei não podia estar com ele porque o torneio é secreto. Eu teria usado esse tempo para mostrar alguém usando desfibrilador e falando, precisamos de algo mais forte, algo que contrabalanceie o impacto que ele levou. E Seiya se levanta, diz para virá-lo de costas e atira contra o caminhão. Aliás, sou só eu? Ou isso tem bem menos impacto que o voo deles no Coliseu?
Além disso, Cisne dizendo que não tem por que ele agir assim me parece uma má ideia para o personagem. Não que não pudesse funcionar, mas ele era fechado, não sem emoções. Subitamente, só falta ele falar... Ah, sim, uma de suas emoções terrestres.